A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler o segundo livro das Crônicas, capítulos 10, 11 e 12, que vai contar a mesma história que vimos ontem no primeiro livro dos Reis, justamente ali o período do reinado de Roboão reinando em Judá e Jeroboão reinando em Israel. Mas não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Também me ajuda muito se você compartilhar e já curtir este vídeo e assim também eu poder alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Não esqueça, você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista. Estamos aí quase chegando na metade do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Para isso, você na descrição deste vídeo tem o link da playlist ou aqui nos cards também você encontra o link da playlist completa para poder assistir. Amém? Vamos então orar para que assim possamos fazer a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia daremos continuidade, ó Deus, ao nosso plano anual de leitura. Hoje, ainda estudando a história dos reis que reinaram ali sobre Judá e sobre Israel. Abra nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos a cada dia aprender mais e mais com a tua palavra e crescer no conhecimento do Senhor. Abençoe, Deus, a vida dessa pessoa que está orando comigo agora e fazendo esse plano de leitura. Abençoe também a casa, o lar, a família desta pessoa, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura. Hoje eu não vou precisar explicar muita coisa, afinal de contas, é a mesma história de ontem, só que contada com um outro aspecto, com uma outra visão. Mas a história é a mesma, provavelmente não terei muito a explicar, pois já expliquei no vídeo de ontem. Mas vamos lá. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servi-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado,
eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre elas reinou Roboão. Lembrando então que Roboão vai ficar reinando sobre Judá e sobre o povo de Benjamim, e as outras 10 tribos ficarão com Jeroboão. Continue comigo a leitura. Então, o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a fugir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém e a Etã e a Tecoa, e Bet-zur e a Socó e a Adulão, e Gate e Maressa e Zife, e a Adoraim e a Laquis e a Azeca, e a Zorá e a Aijolon e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram seu território para ajuntarem a ele. Veja que como o templo ficava em Jerusalém, os levitas acabaram então ficando ali em Judá, em Jerusalém, pois haviam recebido de Deus a ordenança do serviço da casa do Senhor. Então, vão ficar servindo ali a casa do Senhor. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e as suas possessões e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demônios e para os bezerros que fizera. Veja que Jeroboão fez os bezerros dizendo que era
Deus, como vimos ontem, e levou o povo a adorar aqueles bezerros, dizendo que eles estavam adorando a Deus. Lembre da mulher samaritana que vai encontrar com Jesus. Nós vamos ler quando chegar o tempo, ali em João capítulo 4, e ela vai dizer: nós adoramos a Deus nos montes. Era justamente esses montes que foram erguidos aí por Jeroboão e durante centenas de anos foram utilizados para adoração. Mas veja, eles diziam adorar a Deus, só que adoravam através de imagens de escultura. Então aqui o texto deixa claro que não era a Deus que eles estavam adorando, mas sim a demônios. Sempre que uma pessoa se prostra diante de uma imagem de escultura, ainda que ela diga que está adorando a Deus, na verdade, ela está adorando a demônios. Continue a leitura. Depois desses, também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeus e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai e Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou uma multidão de mulheres. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Veja então que ontem nós não lemos esse detalhe, nós lemos que Roboão se afastou do caminho do Senhor. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Nos primeiros anos do seu reinado, ele andou segundo a lei de Davi e Salomão, ou seja, conforme a lei de Deus. E por isso prosperou nos seus caminhos e andou com prudência, justamente por seguir a lei do Senhor. Lembre dos provérbios que lemos, que sempre ensinou isso, que guardando a lei do Senhor nos conduziremos com prudência e prosperaremos no nosso caminho. Porém, depois que ele confirmou o seu reino, ele então vai se desviar do caminho do Senhor. Infelizmente, tem muita gente que é assim, que busca a Deus até alcançar a bênção que deseja. Depois que alcança a bênção que deseja, acaba saindo da presença do Senhor. E qual a consequência? Destruição. Continue comigo. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Viu aí? Os 3 primeiros anos ele foi firme na lei do Senhor, no 4º ano ele já estava se desviando e no 5º ano então o rei do Egito virá contra ele, como consequência dele ter se desviado. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim,
pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reis da terra. Veja, Deus vai receber o arrependimento deles, não os deixará ser destruídos, mas eles se tornarão servos para que aprendam a diferença entre servir a Deus e servir aos homens. E assim é com todo aquele que se afasta. Às vezes a pessoa acha que servir a Deus é duro demais, que tem que obedecer, tem que cumprir a palavra, tem que ser fiel. A pessoa não gosta, aí sai do caminho do Senhor. Tudo bem, não quer servir a Deus? Vai servir aos homens, vai servir ao diabo, vai servir a alguém. Não tem jeito, todos são servos e cabe à pessoa escolher a quem vai servir. Eu escolho servir ao Senhor, que é longânimo, benigno e nos quer mais do que como servos, mas também como filhos. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Isso aqui, inclusive, a gente viu na leitura de ontem. Continue comigo. Sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias, e houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados? Então, mais um dia de leitura encerrados. Hoje o vídeo foi aí bem mais curto, afinal de contas, ontem explicamos muitos detalhes, muitas coisas, hoje ficou apenas pouquinhas coisas para serem explicadas. Espero que você tenha gostado, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de já curti-lo também. Me ajude a crescer aqui no YouTube e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Forte abraço, até amanhã, paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!